Olá, alunos! Então, vamos continuar aqui a parte 2 da unidade 1 da nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre leitura, escolha do periódico e aspectos éticos, ok? Então, a pergunta é, por que ler? Por que eu preciso ler outros artigos científicos sobre o meu tema para eu conseguir escrever meu manuscrito, né? Primeiro que você tem que conhecer a fundamentação teórica do problema. Você tem que saber, conhecer tudo sobre aquele assunto, até para saber onde estão os gaps, né? Onde estão os questionamentos, onde estão as dúvidas, onde estão os espaços a serem preenchidos, que caso o seu trabalho venha a preencher um daqueles gaps, ele está dentro lá daquilo que a gente falou, que a ciência tem que ter, né? Ou ela tem que ser, o teu resultado tem que ser inédito, ou ele tem que vir para corrigir um conceito, ou ele vem para complementar algo que não se sabe. Então, ele tem que ser inédito. E para você saber se o seu resultado é inédito, você tem que conhecer sobre o assunto. E você só vai conhecer sobre o assunto se você estudar, fizer toda a revisão, a fundamentação teórica do seu trabalho, né? Que é o que a gente fala como fazer a revisão da literatura antes de começar a desenvolver o trabalho e durante todo o desenvolvimento do trabalho, porque todos os dias artigos científicos sobre diversos temas são publicados, né? Então, o conhecimento ele é dinâmico e é dinâmico diariamente, tá? Outra coisa é que você tem que ter artigos chaves, né? Por exemplo, se eu estou falando sobre vamos imaginar aqui, sei lá, genotipagem de um polimorfismo associado a uma doença crônica não transmissível, a síndrome metabólica. Então, a gente tem lá tais e tais polimorfismos nos genes que são associados à síndrome metabólica ou câncer de mama. Então, você tem que ter artigos que são padrões, né? Que são aqueles artigos ou uma revisão boa sobre o assunto, ou artigos que trazem o tema de uma forma bem relevante, né? Normalmente é escrito e publicado por grandes grupos de pesquisa sobre aquele assunto, né? Seriam aqueles teus artigos, vamos dizer que são 5 ou 6 artigos que são os que você vai ter impresso do lado do seu computador para escrever o seu manuscrito. Os demais vão estar em pastinhas, né, salvas, que você consulta, você olha. Mas sempre tem aqueles que são de cabeceira, né? Só que você só vai saber selecionar esses artigos que vão te guiar lendo e conhecendo sobre o assunto, tá? Qual é a situação atual de conhecimento a respeito do tópico de pesquisa que você está estudando? Né? Aquilo que eu falei, identificar lacunas do conhecimento. O que não se sabe, porque é aí que eu tenho que preencher. Essas lacunas que eu tenho que concluir com o meu resultado, com o meu trabalho. Porque senão, se eu descobrir, se eu, ao final, só chegar à conclusão de coisas que já se sabia, que já havia sido publicado, dificilmente você vai publicar esse artigo, se não tiver nada novo, certo? Então, você tem que saber quais são os gaps para direcionar o seu estudo para responder aquilo. Aí, a sua metodologia, os seus experimentos, ou se você está fazendo um estudo descritivo, a sua abordagem, a sua análise estatística tem que ser usada de forma a responder aqueles gaps, né? Porque senão você vai chegar ao final do trabalho e aí que você vai ler sua literatura para daí escrever o manuscrito. Aí o que acontece? Você descobre que não tem um manuscrito na mão. Por que você descobre que não tem um manuscrito? Porque se os seus resultados não
forem algo novo, se não estiverem redefinindo um conceito, ou se não estiver complementando ao algo que já se sabe, você não tem um manuscrito na mão. Se os seus resultados só dizem o que já se sabia, você não tem um manuscrito na mão. Os seus resultados têm que dizer algo que não se sabe, ou seja, preencher uma lacuna, preencher um gap. Tá? E aí você tem que ter bem claro na mente, antes de começar a fazer o seu trabalho, quais são os gaps daquele tema. O que não se sabe, para você direcionar o seu estudo para responder aquilo. Senão, de novo, você vai chegar lá no final e vai descobrir que você trabalhou 2 anos, 3 anos, 4 anos e não tem um manuscrito para publicar. Porque você foi fazendo assim e aí depois você sentou para organizar, para estudar. Não, você tem que ler antes, durante e depois de terminado o trabalho. Tá? Depois é só para atualizar aquilo que vem sendo publicado no último mês, porque o resto já tem que estar claro na sua cabeça. Ou seja, essa leitura científica, ela assegura que as questões, as perguntas que você fez para o seu trabalho são adequadas. Né? São adequadas por quê? Porque as perguntas adequadas são aquelas que têm uma resposta a preencher uma lacuna. Assegura que os métodos que você vai utilizar para desenvolver o seu trabalho são adequados. Por que são adequados? Porque os métodos que você vai utilizar vai permitir responder aquela pergunta, ou seja, vai permitir chegar a um resultado que responde uma lacuna. A literatura ela também vai assegurar que os resultados sejam interpretados num contexto apropriado, ou seja, o seu resultado, o que você encontrou ali, ele tem que ser inserido dentro do conhecimento total, daquilo que se sabe sobre o tema, né? Que é lá na discussão, quando você vai dizer, eu achei isso, é a fofoca, a discussão é a fofoca. Olha, eu achei isso, fulano achou aquilo, ciclano, nananá, mamamá, ou eu achei isso, igual ciclano, aí você vai fazendo as fofocas. Certo? Que a gente costuma dizer que a discussão é a fofoca. É ali que você vai fofocar, mas para você fofocar, você tem que saber da vida dos outros. E no caso, a vida dos outros aqui são os artigos publicados pelos outros grupos. Certo? Então, de novo, se você conheceu, se você sabe tudo, se você tem com a literatura sobre o tema atual na sua mente, você vai conseguir pegar o seu resultado, olhar para ele e inserir ele dentro disso tudo. Que é o que a discussão quer que você faça. Né? Mostrar a importância do seu achado dentro de tudo que se sabe. Ou seja, se eu estou preenchendo um gap, eu pego aquele conhecimento todo e boto meu resultado ali dentro e conto isso na minha discussão. Parece fácil, não é? É muito difícil. Por isso que não posso deixar para ler no final, certo? Vocês têm que ter em mente que um aluno de mestrado, ele tem que ler por semana 2 papers sobre o seu tema e um sobre um tema bem diferente. Por quê? Porque ele abre a mente, né, para outras possibilidades. Então, 2 por semana. 2 no seu tema e um fora do tema. Alunos de doutorado têm que ler 4 por semana do seu tema e 2 fora do tema. Tá? No final de 2 anos, você já vai estar com tudo prontinho, vai escrever o seu manuscrito de uma forma muito tranquila, porque você já conhece tudo, certo? Então, essa leitura, ela vai assegurar que os artigos mais relevantes serão citados no seu trabalho. Imagina você deixar de fora quem descreveu o assunto. Quem descreveu primeiro o polimorfismo que você está estudando, imagina só. Então, como é que você vai saber quais são os artigos mais relevantes
lendo, conhecendo e construindo na sua mente o conhecimento sobre aquele tema. Outra coisa extremamente importante é o que a gente vai falar daqui a pouco, que é, bom, eu escrevi meu manuscrito, quer dizer, na verdade, você escolhe o periódico antes de começar a escrever. A gente já vai falar sobre isso. O que a gente faz primeiro, tá? Então, escolher o periódico no qual eu vou submeter o meu manuscrito para publicação vai também muito da experiência. Por quê? Porque quando você olha o seu resultado, você já com o tempo, né, de experiência, você já sabe em qual revista ele se encaixaria, e qual revista ele, de acordo com o que você tem de resultado, a importância deles dentro do conhecimento total, você vai inserir ele dentro daquilo, ou seja, conforme você leu e conhece sobre a literatura publicada sobre o tema, você consegue saber a importância do teu resultado para a ciência e em quais revistas, então, eles seriam mais adequados, né? Tem revistas melhores e revistas não tão boas. Então, isso tudo ajuda você a escolher e não ter a negação, né? O artigo foi rejeitado, Isso não quer dizer que não vai ser rejeitado. Tem artigo que foi rejeitado 8 vezes, foi aceito na 9ª. Eu tenho artigo que foi aceito na 2ª. Eu acho que eu não tenho nenhum. Eu tenho que pensar aqui. Mas eu não me lembro de nenhum que foi aceito no primeiro periódico que eu submeti. Aí você vai falar, professora, então seus artigos são todos ruins? Não, é porque eu tenho uma estratégia que eu penso assim, esse meu manuscrito aqui está pronto e ele é um manuscrito que daria numa revista B1. O que eu faço? Eu mando para uma A4. Eu mando para um extrato a mais do que eu acho que o trabalho merece. Porque às vezes pode colar. E às vezes, se não colar, o cara me dá uma dica, olha, o seu trabalho foi recusado por isso, por isso, por isso, por isso. E aí eu vou, arrumo e mando para a B1 e a B1 aceita, certo? Então eu tenho esse costume. Claro que isso depende muito do tempo que a gente tem e da urgência que a gente tem para aquele manuscrito seja publicado, né? Quando tem aluno de pós-graduação associado, fica um pouco mais... A urgência é um pouquinho maior, mas normalmente eu faço assim. Então, eu não me lembro de ter mandado para uma revista e ter publicado naquela primeira vez, naquela primeira submissão. Na maioria das vezes, eles recusam, eu mando para outra, aí aceita na outra, eu mando para outra, para outra. Teve um que foi na 9ª revista, foi um artigo que foi publicado esse ano agora. Ele foi aceito na 9ª. Aí você vai falar assim, e a 9ª era um qualis pior do que as 8 primeiras? Não. Teve revista que tinha qualis muito menor do que a que aceitou. Então, nem sempre é só o qualis da revista que importa, sabe? Tem muito escopo, a gente vai falar isso já já. E tem um pouquinho de sorte também, tá? Tem um pouquinho de sorte, mas o escopo fala muito. Quando a gente chegar no tópico de escopo, eu volto a falar sobre esse assunto com vocês, tá? Então, aqui eu quero deixar uma mensagem para a importância, então, de ler, tá? Então, vocês têm que ler. Eu sei que é chato, a professora não lê inglês. Começa aí, então, primeiro que você não podia estar nem na pós-graduação, né? Então, por quê? Porque nós já falamos isso na aula passada, que foi definido que o idioma oficial da ciência é o inglês. Então, meu filho, copia e cola para o Google Tradutor, ou pega uma canetinha, um dicionário, e vai traduzindo. O primeiro mês vai ser difícil, no terceiro mês você está lendo. Você não precisa falar, você tem que ler. Tem que ler e escrever. Mas falar você não precisa. Então, vai aqui, vai treinando, é técnico, é inglês técnico. Você vai treinando que dá certo, certo? Então, aqui eu fiz para vocês
uma estratégia de leitura, né? Como é que a gente lê? Porque assim, eu não pego aqueles artigos de 15, 20 páginas e quando eu disse para vocês que vocês têm que ler 2 artigos por semana, vocês não vão ler de cabo da primeira linha da primeira página até a última a última linha da última página. Não é assim que se lê artigo, tá? Claro que aqueles meus artigos chaves que eu falei para vocês, que são meus artigos de cabeceira, que estão impressos do lado do meu... Aqueles eu li todinho do início ao fim, eu sei eles de cor. Por quê? Porque eles são os meus guias sobre o meu tema que eu estou escrevendo. Aí você tem que ter uns 5, 6, 7 desses que você leu tudinho. Os demais você não lê tudo, tá? Não lê tudo. O que que a gente faz? Quando a gente está fazendo uma revisão na literatura, buscando o que se sabe, a gente começa o seguinte. A gente vai fazer uma busca no NCBI, né? Ou NCBI. Lá dentro tem o PubMed. Aí vocês já viram isso? Então vamos botar aqui. Deixa eu pausar aqui que eu vou botar lá para vocês. Aqui, ó. Então vocês vão colocar lá no NCBI, ó. Vou botar no Google e ele já acha, tá? Aí você entra e vai ter esse sistema aqui. Aí você vai escolher aqui o PubMed. PubMed. Aqui você vai escolher sobre genotyping of gene. Então vamos lá. Ele vai vir artigos sobre genotipagem de polimorfismo de algum gene, tá? Então é isso que ele está mostrando aqui. Então esse já é um artigo. Será que eu quero esse artigo para o meu trabalho? Aí você vai ler o título dele. Depois que você lê o título, você vai ler o resumo. Você olha o título e fala, eu achei legal, eu acho que esse é dentro do tema que eu estou estudando, tá, é válido, é isso mesmo. Então, você vai pro resumo, aí você vai ler o resumo. Esse resumo é um resumo estruturado, objetivo, método. Então, você vem aqui para entender o genótipo e polimorfismos de nucleotídeos desse equinococcus aqui, que infecta humanos, né, e ovelhas. Na região, nessa região aí, que é na província de Dorarará, que acho que é na China, né? Então, esse estudo tem o objetivo de entender o genótipo e o polimorfismo desse nematóide aqui. E aí você vai ver se esse trabalho ele é importante para o seu tema. E aí você vai falar, ele é importante, então esse eu vou querer ler, né? Aí você vai baixar ele, vai salvar o PDF e vai baixar ele na sua pastinha de revisão para você usar esse trabalho como para ler ele e fazer parte então da construção do conhecimento sobre o tema que você está estudando. Certo? Então, o que a gente fez? A gente leu o título e o resumo, né? Primeiro buscou os trabalhos, aí você lê com as palavras-chave, né? Que a gente vai aprender como usar as palavras-chave. Mas a gente leu o título e o resumo e viu que aquele trabalho é interessante. Então, o que você vai fazer, né? Primeiro, você vai fazer essa autoavaliação sobre o artigo dentro do conhecimento, se aquele assunto é importante para a sua revisão. Aí, beleza, achei importante. Aí, o que você vai fazer? Você não vai ler a introdução. Nos primeiros trabalhos, você até pode ler a introdução, porque a introdução normalmente ela faz essa revisão para você do que se sabe sobre aquele tema. Mas depois você já vai saber, com o tempo você já vai conhecer, aí você pula a introdução e vai logo para os resultados. A metodologia normalmente sempre se repete também. Se você está trabalhando com genotipagem, a metodologia para fazer polimorfismo, por exemplo, vai ser uma PCR, ou vai ser um RFLP, ou vai ser um sequenciamento, certo? Então, você pula isso, a não ser que você esteja buscando
fazendo uma revisão para buscar métodos adequados para você descobrir, achar a resposta para o que você quer. Mas vamos imaginar que você já fez isso no seu projeto. Então, agora o que você quer fazer? Você quer simplesmente saber o que se sabe sobre o assunto. Então, você vai para os resultados. Aí você vai ler os resultados relevantes desse artigo na seção, no tópico lá do artigo original, que é resultados. E daí você lê a discussão. Aí, normalmente, os resultados eu nem leio a descrição, eu olho só as figuras e a legenda. Por quê? Porque a legenda da figura, a gente vai falar sobre isso também, a legenda da figura, ela tem que explicar a figura inteira. Então, a legenda da figura, ela também tem uma formatação específica. Ela tem um título, você descreve rapidamente o método, você bota os principais resultados e a conclusão, no final. Então, quando você olhar para a figura e ler a legenda da figura, você não precisa ir para o texto do artigo para entender o que o cara fez e o que ele descobriu. Certo? Então, você não precisa ler material e métodos e não precisa ler resultados. Você só tem que olhar as figuras dos artigos. E é isso que o povo faz. Por isso que quando a gente estiver escrevendo o nosso manuscrito, fazer a figura, escrever a legenda da figura é muito importante. Ou tabelas. É muito importante. Por quê? Porque é aí que o leitor vai olhar o seu artigo. Agora, se ele ficar com uma dúvida, ou se ele quiser saber um pouco mais, aí ele vai para o texto. Mas se não, não. Eu raramente leio o texto. Só se eu não entender a figura, porque nem todos os artigos publicados são bem escritos. Né? Então, às vezes, você não tem essas informações e necessita ir para o resultado, ir lá na metodologia, tentar construir, entender o que o cara fez. Mas o correto é que esteja tudo lá. Bom, aí depois que eu vi tudo isso aqui, se eu li resultado e li discussão, eu fiquei com alguma dúvida, eu posso ir para a introdução ou para o método para tirar alguma dúvida, mas normalmente eu não leio introdução e metodologia de artigos, tá? Quando eu estou fazendo essa revisão para construir o que se sabe aqui do conhecimento, tá? Bom, então a estratégia para vocês utilizarem é essa. Agora, claro, quando vocês estiverem lá sentados escrevendo o seu manuscrito, aí vocês vão poder buscar a introdução, metodologia para ajudar a escrever de vocês. Mas no dia a dia é isso aqui que vocês vão fazer, tá? Por quê? Porque é a rapidez, gente. Eu só quero olhar o resultado, olhar a figura do cara, ver o que o cara fez, o que o cara descobriu e bola pra frente. Vou para outro artigo, o que o cara fez, o que o cara descobriu. Aí nessa eu já estou construindo tudo o que se sabe sobre o assunto, tá? Tem gente que faz quem é muito organizado, faz uma tabelinha no Excel, isso é muito interessante. Faz uma tabelinha no Excel com o título do artigo, aí dali do lado já tem a revista, outra coluna, e aí tem tipo uma metodologia, o resumo da metodologia, mas com as suas palavras. O cara fez uma PCR, ou fez um RFLP para genotipar os polimorfismos tais e tais. Resumo da metodologia dele. Depois ele bota os principais resultados. Ele achou a associação do gene tal com a síndrome metabólica, viu que os genes tais e tais, o polimorfismo tal e tal e tal, não tem associação com a síndrome, e outro tem, assim, beleza. E aí, ele já bota o link ali, da internet, um linkzinho, da onde está o artigo na internet, porque você não precisa ficar guardando o PDF, você bota o link ali, o dia que você for. Aí, toda vez que você vai lendo, toda semana, achou o artigo interessante, acha que vai poder usar ele na escrita da dissertação ou do manuscrito, você vai colocando nesse Excel. Aí, quando você for escrever, você já abre e já vai ter ali metodologia, os principais achados e o link para o artigo, porque aí depois você tem que fazer a referência e aí ele já está ali certinho, tá? Então, tem gente que é bem organizada e já faz assim. Outras pessoas vão salvando numa pastinha. Outras não fazem nada disso e depois vão ter muito trabalho em dobro, porque teve trabalho durante o desenvolvimento do estudo e levou lá no final, vão ter que buscar a referência toda de novo.
né? Aí é com vocês que vocês querem fazer. Bom, só que quando vocês estiverem fazendo essa leitura, vocês têm que exercitar a mente de vocês para ser crítica, tá? Então, tem que fazer uma leitura crítica. Ah, professora, mas eu não sou expert para fazer. Mas começa. Enquanto você estiver lendo o trabalho, você fala assim, qual é a hipótese desse cara? Qual foi a pergunta que ele teve na mente quando ele quis fazer esse trabalho? O que ele buscava responder? Às vezes, você vai falar, eu acho que ele buscava uma associação do polimorfismo tal com a doença para mostrar que aqueles pacientes que têm esse polimorfismo têm maior risco de desenvolver, porque lá na cidade onde ele mora tem a prevalência é muito alta e os indivíduos têm esse polimorfismo e ele quis estudar. Então essa seria a hipótese do cara. Pode ser que você não acerte nas primeiras vezes, mas é um exercício da sua mente para você ir aprendendo a fazer isso, porque isso vai servir para o trabalho de vocês também. E ter bem claro qual foi o objetivo daquele artigo que você está lendo. Qual foi o objetivo? O objetivo é descrever tal e tal coisa. Então, quando você lê, você espera que o cara responda isso. Se o objetivo foi descrever os polimorfismos, no final tem que ter o resultado dos polimorfismos descritos. Não adianta você querer esperar uma outra coisa que o cara não tinha no objetivo dele fazer. Aí você fica lendo, procurando uma coisa que você não vai achar, porque não é o objetivo do cara fazer isso. Os métodos que o cara usou são adequados? Ah, professor, eu não sei, mas vai exercitando, vai vendo o que é metodologia. Aquela metodologia, você vai ter que, nos primeiros artigos, você vai... Gente, tá caindo uma chuva. Nos primeiros artigos, você tem que estudar as metodologias, vai dar mais trabalho. Você vai falar, na hora de descrever um método, você não sabe o que é um HPLC. Aí você vai estudar o que é um HPLC. Aí para que serve, quando que é usado, quais os resultados esperados, o que ela faz, o que eu acho no final. E aí eu já vou conhecendo. Depois dos outros artigos eu não preciso mais fazer isso. E aí quando o cara falar assim, eu usei o HPLC para achar tais e tais resultados. Aí você pensa assim, mas esse método não é usado para isso. Como é que o cara usou? Então, o método dele não é adequado? Então, assim, com o tempo, você vai construindo esse saber, certo? Outra coisa quando você está lendo o artigo, você pensa, olha e fala assim, essa pesquisa é uma pesquisa observacional ou experimental? Né? Observacional, você pega dados às vezes, na maioria das vezes, de um banco de dados, né? E retrospectivo ou até prospectivo, mas você não faz o experimento, você coleta as informações. E o experimental você pipeta lá, faz o estudo e tal. Então, com o tempo, você começa a ler artigos e começa a exercitar na sua leitura a identificar pesquisas de observacional ou experimental. Por quê? Porque depois, quando vocês forem escrever o manuscrito de vocês, o meu trabalho é um trabalho experimental. Então, pesquisas experimentais normalmente são escritas assim, tem isso. Então, você vai aprender também como se deve fazer com o seu depois, tá? Por isso que essa leitura crítica também ajuda vocês a construírem esse saber. Bom, e eu disse para vocês que antes de eu começar a escrever o manuscrito, eu já escolho qual vai ser a revista. Por quê? Porque senão você escreve lá 5.000 palavras e depois você vai ver que nas regras da revista que você vai submeter só dá 3.000, aí você tem que cortar, mais difícil, você escreveu 2.000 palavras a mais que agora você vai ter que tirar. Além de você
perdido tempo para escrever, você vai perder tempo para tirar, porque tirar na sua lá é cortar, você tem que ler, achar onde é que você vai tirar sem comprometer o que você quer dizer. Então, para evitar tudo isso, você às vezes tem revistas, por exemplo, que resultado de discussão são juntos, tem outros que são separados, tem umas que tem conclusão, outras não tem, e assim vai, certo? Então, primeira coisa é escolher o periódico. Só que para você escolher o periódico, você tem que conhecer os seus resultados, né? Então, normalmente, o que eu faço? Primeira coisa, falei assim, eu terminei minha coleta de dados, terminei minha análise estatística, terminei meus experimentos, né? Se for um trabalho experimental. E agora tá tudo pronto para eu começar a escrever. Aí, antes de você sentar e começar a escrever, você arruma as suas figuras e as suas tabelas. Pode até ser que depois você formate elas melhor, mas você constrói, coloca os seus resultados na forma de gráfico, na forma de tabela, na forma do que for possível, né? Se for, normalmente quando é um dado percentual, você pode fazer um gráfico de pizza ou de barra. Se for uma curva de sobrevida, você vai fazer naqueles gráficos de linha. Então, para cada tipo de resultado, você tem um tipo de gráfico de figura diferente. Como é que eu vou saber, professora? Olhando para os artigos que estão na sua cabeceira aqui, como é que o cara fez. Porque aqueles que estão ali perto, os artigos chaves que eu falei para vocês, são aqueles que vão servir para te guiar. Na natureza nada se cria, tudo se copia, não é assim? Não é bem assim o ditado, mas a gente tem que copiar, não copiar ao pé da letra, mas a gente tem que se basear na forma que os outros fazem para a gente fazer também, porque se o cara está fazendo um estudo de revisão, a primeira figura de um artigo de revisão é o flowchart. É aquele, eu comecei com 1.300 pacientes, dados que foram coletados, aí 200 e pouco foram excluídos, aí tem aquela balãozinho que sai desse fluxograma, né? 200 foram excluídos por falta de dados, 2 morreram, fiquei com 500, dos 500, tantos tinha doença, 200 tinha doença, 300 não tinha doença. Aí você constrói ali, chama flowchart. Normalmente um artigo de corte ou de revisão sempre tem essa é a primeira figura do artigo. Né? Então, você tem que primeiro constrói as suas figuras com base nos resultados que você tem disponível. Aí você pega essas figuras, olha para elas, você tem lá 3 figuras e 5 tabelas, imprime elas, bota na mesa, olha para elas e diz, o que eu tenho de resultado é isso. Porque, na verdade, o que importa do seu manuscrito para publicação são os seus resultados. É aquilo que você traz de novo, que você achou, que vai complementar lá o conhecimento, ou vai... né, que é inédito, ou vai contrariar algo que você já se sabia, ou vai adicionar ao que já se sabe. Então, tu olha para o teu resultado e vê, disso aqui que eu tenho, o mais importante é isso, depois isso, depois isso. Aí você vai e escreve ali do lado, no papelzinho, para você não esquecer quais são os seus principais achados. Em cima disso, você vai, em cima desse resultado, da importância disso que você tem na mão, ali, nas suas figuras e nas suas tabelas, é que você vai escolher a revista. Né? Você vai escolher o periódico no qual você vai submeter antes de começar a escrever o manuscrito. Porque quando você for escrever, você já escreve na regra da revista que você vai submeter. Aí você evita perder tempo. Para que perder tempo, né? Então, você vai escolher em cima do fator de impacto ou do qualis. Já vou mostrar para vocês uma dica mais ou menos boa, assim, que eu uso para isso, tá? Antes de iniciar, então, a escrita, você fez isso tudo aqui. Aí, depois
você se pergunta quem é o público. Bom, o meu público maior vão ser profissionais da área de enfermagem. Não, meu público maior vai ser a área médica. Não, o meu público vai ser a área de educadores. Aí você escreve lá, anota no seu papelzinho quem é o seu público. Seu público é quem vai se interessar por aquela figura e aquelas tabelas que você tem ali. Tá? Aí depois você se pergunta se aquilo que você tem ali tem relevância, importância regional ou internacional. Será que o cara lá na Europa, lá na Alemanha, tem interesse na prevalência de gripe em Campo Grande? Ou essa relevância é mais para a Secretaria de Saúde do município, avaliar se a vacina está sendo... Certo? Então, com base no seu resultado, você pensa, se coloca assim no lugar do outro e pensa se aquilo tem uma importância regional ou internacional. E aí, com base nessas respostas, é que você vai escolher o seu periódico, certo? Se você tiver uma relevância regional, normalmente você escolhe uma revista que tenha um qualis bom, mas que seja brasileira, numa sociedade, por exemplo. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Normalmente ela publica artigos, é B1, na saúde coletiva, ela publica artigos com maior relevância no Brasil, sabe? Porque muitos médicos, infectologistas e profissionais da área de medicina tropical leem essa revista com frequência, que é uma revista bastante famosa, apesar de não ser A1, A2, mas ela tem um impacto bom e ela publica coisas de interesse regional. Agora, se o seu trabalho for um trabalho que tem interesse internacional, você pode ir para uma PLOS, para uma revista mais, né, de maior distribuição, de maior alcance internacional, tá? Então, isso tudo você vai exercitar antes de sentar para escrever o seu artigo, o seu manuscrito, tá? De uma forma geral, ó, como é que você vai escolher isso aqui, o qualis, né? Para você escolher qual é a revista que você vai escolher, você fala assim, olha, eu quero esses meus resultados aqui são resultados que devem ser publicados numa revista do tipo A1 ou A2 ou B1. Aí depois que você escolheu o extrato, você vai lá no qualis, Sucupira, e busca quais são as revistas da área de saúde coletiva que são B1. Aí você vai lá dentro dessas opções que virão para você escolher qual você quer submeter. Ah, professora, mas eu não sei fazer isso. A aula de sábado vai ser só sobre a Sucupira, tá? Daí vocês vão aprender. Bom, então, como que eu escolho o qualis com base na minha figura e nas minhas tabelas? Antes de eu começar a escrever, então eu tenho que escolher o qualis para daí eu escolher qual a revista eu quero dentro daquele qualis. Então, como é que você vai escolher? Com base na originalidade dos seus resultados. O quanto aquela figura, aqueles gráficos, aquelas tabelas trazem de resultados inéditos. Então, se os seus resultados, quão novos são os seus achados, em comparação com o que já se tem na literatura. Por isso, você já tem que ter lido a revisão, feito todo o referencial teórico do seu estudo, né? Esses achados são inéditos, são novos? São, professora. Porque se não for, você não tem o manuscrito na mão, gente. De novo, tá? Tem que ser. Se você só tem trabalho que vem confirmando o que já se sabe, você dificilmente vai publicar. Vai publicar numa B4, B5, C, tá?
Para você publicar B1 banana de pijama, B1, B2, ou A1, A2, A3, A4, você tem que ter achados inéditos. Os seus resultados têm que ser inédito, não pode, tem que ser algo novo para o conhecimento. Depois disso, se aquele seu achado ele causa uma mudança gradual no conhecimento, você tem fator de impacto médio, baixo a médio, ou seja, qualis B1, B2 ou B3, tá? Porque o qualis ele vai assim, A1, A2, A3, o A1 é maior, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C, assim vai, tá? Isso tudo vocês vão ver na aula de amanhã. Bom, aí, se o seu achado novo, ele causa uma mudança gradual, lenta, não é nada assim que, causou ali uma mudança muito brusca no que se sabia. Não, ele vem para complementar o que já se sabe, traz algo mais novo, mas que não causa tanto impacto, é B1, B2. Agora, se você muda um conceito, se você traz um conhecimento que ninguém sabia nada sobre ele, é a primeira vez, aí você causa uma mudança no conceito. Ou você introduz um conceito ou você muda um conceito. Aí você tem um qualis A1, A2, tá? Normalmente é assim que você escolhe o qualis, tá? Com base no significado dos teus resultados, da originalidade dele, da importância dele para o conhecimento todo aquele que você tem sobre o tema, tá? Bom, então, como eu falei para vocês aqui, ó, essa plataforma Sucupira é da CAPES, tá? Que é o seu órgão do Ministério da Educação. Vocês vão ter essa aula amanhã sobre isso com a Karine, que é minha aluna do doutorado. Vou voltar, desculpa. Vou voltar lá para cima. Bom, então, aqui vocês vão aprender a buscar, ela vai ensinar isso para vocês, tá? Então, essas plataformas Sucupira, ela é um site que tem, então, quais as revistas estão dentro, periódicos científicos, estão agrupadas como A1, A2, B1, B2, B3, assim vai, tá? Então, existem dois qualis, tá? Tem o vigente, que é esse que é A1, A2, B1, B2, e nós temos uma nova proposta, esse qualis antigo, quer dizer, é o que é o vigente ainda, que a gente fala antigo, mas é o que é o vigente, porque o outro é só uma proposta, e a gente já chama de qualis novo. Então, esse qualis aqui, ele diferencia as revistas A1 por área de conhecimento. Então, pode ser que uma revista, como eu falei para vocês, na farmácia seja A1 e na saúde coletiva seja B1, por exemplo, ou vice-versa, tá? Por quê? Porque o fator de impacto da revista, para cada extrato é diferente conforme a área do conhecimento. Enquanto que a nova proposta de qualis, que a gente chama de o qualis novo, ele não separa mais os extratos A1, A2 por área de conhecimento. Serve para todas as áreas. É o mesmo para todo mundo, para farmácia, para medicina, para biotecnologia, para o direito, para saúde coletiva, para todas as áreas do conhecimento, tá? Qual que é a área do conhecimento, professor? O que é isso? Assiste a primeira aula, nossa parte 1, que lá os primeiros slides falam sobre isso, tá? Então, vocês vão ter uma aula sobre isso mais aprofundado aqui. E vai ter uma lista de exercício valendo nota já, tá? Para vocês fazerem. Então, no sábado, vocês vão assistir essa aula, acho que é 1 hora, a aula nem é nem 1 hora. Depois, o restante da carga horária, vocês vão fazer essa lista de exercícios, esse estudo dirigido, para exercitar o conhecimento de vocês, tá? E também vale nota. A gente não vai ter prova, a gente vai ter essas avaliações durante a disciplina para vocês ir exercitando, porque a gente só tem dúvida a hora que a gente começa a fazer,
Aí, se houver alguma dúvida, nosso canal de contato, chat do AVA ou o e-mail institucional, ok? Bom, aqui, ó, como eu falei para vocês, esse Qualis antigo, que é o vigente, ele separa os extratos A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, C, por área de conhecimento. Então, exemplo, para a área de Ciências Biológicas 2, a área de conhecimento, Ciências Biológicas 2, revistas classificadas com Qualis A1 tem fator de impacto maior ou igual a 5. Enquanto que na biotecnologia, A1 são as que têm fator de impacto maior ou igual a 4,3. Então, se eu tiver uma revista aqui, ó, com fator de impacto 4,5, ela vai ser A1 na biotecnologia, mas ela vai ser A2 nas ciências biológicas. Porque nas ciências biológicas, A2 vai de 13,36 a 4,99. Então, 4 e 5 é A2 aqui, mas é A1A. Ah, professor, o que é fator de impacto? Vocês vão também ver isso na aula de amanhã. É uma métrica que dá uma nota para a revista, com base no número de citações que aquela revista teve em relação ao número de artigos que ela publicou. Vamos imaginar que ela publicou 100 artigos e desses 100 artigos, 60 só são citados. E quantas vezes eles são citados? Esses 100 artigos, 60 artigos dos 100 que ela publicou, dos 60 artigos são publicados são citados mais de 4 vezes cada um, por exemplo. E assim se constrói o fator de impacto. Tem uma formulazinha que também nós vamos ter uma aula de métrica que eu vou falar sobre isso. A métrica, tem uma métrica que avalia o pesquisador, tem a métrica que principalmente é o índice H, lá do Google acadêmico. Nós temos a métrica para avaliar as revistas e nós temos uma métrica para avaliar os programas de mestrado e doutorado. Então, tem diferentes métricas, diferentes indicadores usados para avaliar, e na hora de uma comparação, você vai ver qual é o melhor de acordo com quem tem a melhor métrica, tá? Mas aí a gente volta a falar nisso. Bom, então, vamos imaginar que eu já tenho minhas figuras, as minhas tabelas, eu já sei a importância dos meus resultados, eu já sei qual é o Qualis que eu quero publicar, uma revista, vamos imaginar que o meu resultado é muito bom e eu quero publicar numa revista Qualis A1, não é que eu quero, eu posso, né? Os meus resultados permitem, com base naquilo que a gente falou aqui, ó, os meus resultados mudam o conceito, é uma coisa muito importante que eu descobri, e ele pode ser publicado, então, numa revista A1 ou A2. Daí eu vou escolher a minha revista A1 e A2 de acordo com a minha área do conhecimento. A1, então, vamos imaginar aqui que a minha área é biotecnologia, revistas que têm um fator de impacto maior que 4,3 são revistas A1. Como é que eu vou descobrir isso? Eu seleciono uma lista de periódicos A1 aqui dentro dessa área do conhecimento e vou lá no site das revistas para ver o que ela aceita publicar, porque ela lá tem uma coisa, na página principal dela tem uma coisa que chama escopo. O escopo da revista seriam o objetivo e o que ela quer publicar e sobre quais temas ela publica. Não adianta eu querer publicar sobre vírus numa revista que só publica sobre protozoário. Eu não vou publicar, eu posso ter um resultado muito bom, um resultado inédito, mas o meu trabalho é sobre vírus e a revista é sobre protozoário. Eu não vou, o escopo está fora do escopo, certo? Então, antes de você, não é só escolher pelo fator de impacto, eu selecionei uma lista de artigos, eu vou lá e vou ler o escopo da revista para saber se o meu trabalho se encaixa ali dentro.
né? Então, além de eu ler o objetivo, o escopo, eu vou ler a frequência de publicação, porque tem revistas que são anuais, tem umas revistas que até o título chama Anual of blá blá blá. Então, essa aí só vai ser publicada uma vez por ano, significa que vai demorar para sair o seu trabalho. Se você não tem pressa, tudo bem. Tem revistas que são semestrais, tem revistas que são mensais, outras são trimestrais, bimestrais. Aí vai estar escrito lá na página da revista, para depois você não reclamar que está demorando, tá? Então vai estar escrito lá. Vai estar escrito também o fator de impacto, para te saber se essa revista realmente é A1, é A2, é A3 na sua área do conhecimento. Qual é o público-alvo daquela revista? Ela já vai dizer, ó, minha revista é muito lida por médicos, muito lida por educadores, né? Aí você já vai ver se encaixa, porque lembra que eu disse para vocês que quando vocês olharem para o trabalho de vocês, você tem que imaginar quem é o público? Depois, na hora de escolher a revista, você tem que ver se você está escolhendo uma revista que é lida pelo público que você entendeu que o seu resultado é importante. Porque se não for, você não vai ser citado, o seu trabalho não vai ser lido, o seu trabalho pode ser até bom, mas ele vai estar lá e ninguém vai ver, tá? Uma outra coisa importante é essa revista é de acesso aberto ou restrito. O que é uma revista de acesso aberto? São o que a gente chama de Open Access. Né? Acesso aberto. Significa que eu, da minha casa, sem estar logada com o IP de uma universidade, eu chego na minha casa, boto o artigo ali e ele vem para o PDF para mim. Eu não preciso pagar, não preciso de estar logado no computador com o IP da universidade para ter acesso. Eu consigo acessar ele pelo Google. É grátis. Ou não, eu só consigo acessar essa revista estando logada por uma instituição. Ou nem quando eu estou logada numa instituição eu consigo. Então, de uma forma geral, gente, alguém tem que pagar os custos da publicação. Por quê? Porque todo esse processo de você submeter, ter um editor, esse editor vai passar para os revisores, aí vai ter alguém que vai pegar aquele seu artigo, aquele seu manuscrito, desculpa, que você escreveu no Word, texto corrido, e vai transformar naquele formato jornalístico lá, naquela página que é dividida ao meio, com a figura aqui, com um colorido aqui, uma caixa, aquela formatação toda também é paga, né? A revista, ela paga para alguém fazer isso. Ela paga, na verdade, quem faz isso são os indianos. A revista pode ser americana, mas quem faz isso são os indianos, tá? Porque eles são muito bons em computador, em edição, em software, não sei o que e tal. E a mão de obra é mais barata. Então, todos os trabalhos, depois de aceito, né, para fazer a diagramação, a edição, blá, blá, vai para a Índia, tá? E aí eles pagam para fazer, a revista paga esse trabalho. Então, o que eu quero dizer é que a editoração todinha, o processo, é igual se fosse uma revista, um jornal de comercialização, né, popular. Ela tem um custo e alguém tem que pagar esse custo. Ou é o pesquisador, ou é quem vai ler, ou é o leitor. Se o pesquisador pagar, o artigo vai ficar open access, para o leitor ler de graça. Se o pesquisador, o autor que está publicando, não paga, quem vai ter que pagar é quem está lendo. Quem que escolhe isso? Quem escolhe tem revistas que só publicam artigos open access. Vai estar escrito isso lá na página dela. Se ela só publica artigos open access, isso significa que quem está publicando tem que pagar. Tem que pagar a taxa de publicação, que não é menos do que $2.000 em qualquer revista, 1.500, 2.000. Aí com dólar a 6 vai dar 10, 12, 15 mil, às vezes é $3.500, vai dar quase R$20.000. É isso mesmo, tá? Então,
alguém vai pagar isso. Então, antes de você decidir submeter o seu artigo para um periódico, você tem que saber se ele é open access. Às vezes, ele te dá a opção. Você pode publicar na forma de open access ou não. Aí, obviamente, você escolhe, obviamente não, vai depender, mas você tem a opção de dizer que você não vai pagar, mas o seu artigo vai ficar lá com um cadeadinho. Esse cadeadinho significa que quem quiser ler vai ter que pagar, porque alguém tem que pagar, certo? Então, agora é o seguinte, presta atenção. Quando você não paga a taxa de publicação, não deixa o seu artigo open access, o que acontece é que você assina um documento que chama copyright. Depois do manuscrito ser aceito, antes dele ser publicado na página da revista, você assina uma coisa que chama open access, copyright. Se você traduzir, significa direitos autorais. E aí, direitos de cópia, né? Então, isso significa que você transfere para a revista os direitos autorais do teu trabalho. Se você não quiser assinar o copyright, você tem que pagar a taxa de publicação. Se você não pagar, você transfere para a revista. Isso significa que quando o leitor quiser ler, ele vai pagar uma taxa para ler e esse dinheiro fica para a revista. Porque você assinou o copyright. Isso significa que você não pode publicar o PDF do seu artigo no Facebook, no ResearchGate, mandar para o seu colega. Porque você ganha uma cópia do PDF mesmo se você não pagar o Open Access. Você ganha porque você é o autor, mas você ganha só para você. Você não pode divulgar porque você não tem mais os direitos autorais. Se você divulgar, compartilhar, se você não pagou a taxa de publicação, você não pode compartilhar o seu artigo na internet. Porque você está quebrando os direitos autorais e a revista pode te pedir danos morais. E eu não sei se vocês já conhecem, o ResearchGate é como se fosse um Facebook. Já vou abrir aqui e mostrar para vocês. Não, tem mais aqui embaixo, já mostro. Tipo um Facebook de pesquisador, né? Então, assim, é uma rede social de pesquisadores. Deixa eu ver se eu... Cadê ele? Tá aqui. Então, esse é ResearchGate, tá? Esse aqui é o meu ResearchGate. Então, lá tem com o que eu trabalho, tem as visualizações, quanto aí tem minha instituição, as pessoas que me seguem, quem eu sigo, e aí vai, né? Meu laboratório, quem são meus alunos, jarará. E aí aqui tem minhas publicações, tá? Aqui tem a primeira página delas, tá? Então, por exemplo, aqui tem alguns artigos que vocês estão vendo que tem o anexo aqui, ó, aparecendo. Se você clicar aqui, você vai ter acesso ao PDF, né? Esses artigos que eu disponibilizei aqui para quem quiser ler, significa que eu paguei a taxa de publicação e esse artigo é Open Access, então eu posso botar ele aqui. Esses aqui, ó, eu não paguei, então significa que eu transferi o copyright para a revista, assinei lá e eu não posso colocar o meu PDF aqui. Eu tenho ele? Eu tenho. Eu tenho ele guardado no meu computador, mas eu não posso compartilhar na internet com os outros. Por quê? Porque é da revista. Eu transferi para ela os direitos autorais. Então, para ela liberar para alguém, ela cobra. Então, eu não posso botar aqui. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu. Tem um artigo, né, que ele está em outra página aqui, que ele é de 2017, que eu publiquei junto com a universidade lá de Goiânia, onde eu fiz meu doutorado. E aí, um dos alunos não sabia disso, tá? Que a gente não pagou a taxa de publicação, optou por deixar o acesso restrito e assinou copyright para a revista, né? Tem revistas que aceitam isso, tem outras que não aceitam, tá? Tem umas revistas que são só open access, então para você publicar lá as BMCs, por exemplo, nenhuma BMC aceita
você transferir os direitos autorais. Tá? Todas as BMC são open access e aí você vai ter direito de compartilhar o PDF com quem você quiser, Facebook, Instagram, ResearchGate, onde quiser, tá? Passar para a família, para o primo, para o cachorro, para o papagaio, para quem vocês quiserem. Mas se você não pagou a taxa de publicação, tem revistas até que não cobram, por exemplo, revistas de Sociedade Americana de Hematologia, Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Essas revistas não cobram nem de quem está lendo e nem de quem está publicando, porque quem banca o processo de editoração é a sociedade. Mas alguém paga para a revista. No caso, a sociedade, com lá a mensalidade dos membros e darará, ela consegue bancar o processo de editoração. Então, ela nem cobra, nem exige copyright, então ela te dá o PDF para você compartilhar. Então, você tem que saber. Por quê? Porque senão, eu vou contar essa história ali, o aluno lá de Goiânia era coautor do trabalho. Aí, o que ele fez? Ele criou o ResearchGate dele, nós tínhamos o trabalho aqui e tal, mas a gente não colocou o PDF. E aí você vai e coloca todos os coautores aqui, ó. Aqui, André Luiz, o meu nome tá aqui, aí tem todos os coautores aqui. Você linka, porque se o outro coautor também tem research, você vai marcando ele aqui e vai adicionando. Se ele não tem, só não aparece, aparece o nome, mas não aparece a fotinho dele aqui. Mas você coloca os coautores aqui, tá? É como se fosse realmente uma rede de relacionamento em pesquisa. E aí esse menino aqui, ele tem, os coautores todos têm acesso a editar as informações do manuscrito, né, do artigo. E ele vai e adiciona o PDF, porque ele falou assim, olha, ninguém botou o PDF aqui. Aí o que acontece é que às vezes você recebe uma mensagem de alguém pedindo a cópia do artigo. Ah, você pode me mandar a cópia do artigo? Se você assinou o copyright, você não pode mandar. Se você tem ele, a cópia, você já pode deixar aqui pronta para a pessoa pegar. Mas se você não deixou, às vezes os pesquisadores, alunos te pedem. Aí o que esse menino pensou? Falou, alguém me pediu, eu vou botar logo aqui para os outros poder acessar, para poder ler, para ser citado, né? Colocou. Não deu um mês, eu recebi, porque os outros não ficavam lendo, não estavam lendo. Na verdade, a revista mandou para todos, mandou para o ResearchGate, na verdade, porque ele botou aqui no Research, o Research avisou todos os que estavam cadastrados, vinculados àquele artigo. E aí eu li e recebi esse e-mail, onde o ResearchGate diz assim, você tem 24 horas para retirar o PDF, senão a revista vai entrar com uma medida de quebra de direitos autorais e indenização, não sei o que. Ela deu 24 horas para a gente retirar o paper. E eu não conseguia retirar o paper porque quem botou foi o menino, pelo login dele. E ninguém achava esse menino. E aí a gente lá ia ter que pagar os 20 e poucos mil reais. 20 e poucos era a taxa de publicação, mais a indenização da revista por quebra de direitos autorais. E aí até que a gente conseguiu achar o tal do menino e retirou o PDF. Então, eu quero dizer para vocês que não é brinquedo, tá? E isso acontece. Que tem muita gente divulgando aí os trabalhos. E não pode, tá? Sorte de quem não aconteceu nada. Então, é por isso que essa disciplina, eu acho ela importante e resolvi criar ela para vocês, porque ela ajuda exatamente nessas coisas. Nessas coisas que, a princípio, são tão óbvias para quem está... Às vezes é óbvio até para o orientador de vocês, mas ele nunca comentou isso com vocês, e vocês, como alunos, não sabiam. E acha tão bonito o trabalho, às vezes quer botar até o artigo publicado, faz até um quadro, né, para botar no quarto, na sala da avó, mas se você não pagou a taxa de publicação, ele não é seu. Teve uma professora que ela foi num congresso na Alemanha e ela tinha publicado, ela trabalha
Foi inclusive essa que deu essa disciplina para mim, da Federal do Rio. Ela trabalha com imagens assim de microscopia eletrônica e ela tinha uma imagem de uma ameba com tricomonas. Né? Era uma infecção, uma co-infecção de ameba e tricomonas, e dela tinha interação dos dois parasitas ali, numa foto, coisa mais linda. E daí o artigo dela era com infecção, aí tinha essa foto de microscopia eletrônica e tudo. Aí a revista perguntou se ela aceitava que aquela figura tal dela lá fosse capa da revista. De tão bonita que era, e era um conhecimento inédito, que ninguém nunca tinha publicado a interação entre esses dois. E aí ela aceitou, só que ela não pagou a taxa de publicação. Então, ela assinou o copyright para a revista. E ela foi no congresso na Europa e botou lá na apresentação dela a figura que não era mais dela e não pediu autorização para a revista, porque se você pedir autorização, ela te dá um número e você bota embaixo no slide assim para mostrar que você tem autorização para usar a imagem. A imagem não era mais dela, a imagem era da revista e para usar tinha que pagar. Como ela era... mas ela é coautora, mas ela transferiu o direito autoral. O que ela tinha que fazer era ter solicitado para a revista o uso. A revista não nega para o autor, mas tem que pedir. Aí, quem que estava sentado assistindo a palestra? O editor da revista. O que ele fez? Notificou ela na segunda-feira por quebra de direitos autorais. Então, às vezes as coisas não acontecem muito a gente não sabe muito disso, porque nós somos os pica-fumo, né? Mas se você vai num congresso por aí, internacional, um está querendo destruir o outro, e essas coisas acontecem, tá? Tanto acontece que o que está mudando agora é que muitos programas de pós, eles aceitavam, mestrado e doutorado, você defendeu sua dissertação ou sua tese, né, na forma de manuscrito. Então, ou seja, você ainda não publicou, mas você já escreveu, ele está ali na norma da revista, já está tudo bonitinho, eu vou mandar para essa revista, ele está escrito aqui e tal, eu boto ele dentro da minha dissertação e defendo. Ou eu submeto ele, e ele ainda está no processo de revisão, eu pego a comprovação da submissão e pego o draft do artigo, do manuscrito, desculpa, e boto ali, ou seja, ele ainda é manuscrito, porque ele não está aceito. Aí eu boto dentro da minha dissertação, defendo, e depois o que eu faço? Eu pego aquela dissertação, gero um PDF, dou lá na biblioteca, para a biblioteca publicar no banco de teses e dissertações. Isso antes do manuscrito ser aceito para publicação e virar um artigo. Se eu fiz isso antes, o resultado já foi publicado na forma de dissertação. E aí o que acontece quando chega lá a revista e você vai publicar e não paga o direito e não paga a taxa de publicação? O direito autoral é da revista e você publicou o resultado antes. Quebra de direitos autorais. Então, você só pode defender na forma de manuscrito se você for pagar a taxa de publicação depois. Aí, agora, o que está acontecendo é que lá na USP, por exemplo, a USP já foi multada várias vezes por isso. Porque no banco de teses da USP tem todos os manuscritos dos artigos que as revistas publicaram meses depois. Não é mais inédito, porque já foi publicado, porque dissertação e tese está disponível na internet para outra pessoa ver, então não é mais inédito lá na frente. A revista, os periódicos estavam multando a USP, não multou a FMS? Não, porque a FMS é pica-fumo, então eles não têm um olhar para o FMS. Mas tu acha que aqui não acontece isso? Acontece. Agora eles vão olhar para as RI, para a USP, né, para a Unicamp, para aquelas lá, quando eles vão arrancar o dinheiro deles lá. Então, o que está acontecendo agora
é que não, é proibido. Não pode mais defender, tem que fazer a dissertação e a tese em português, escrito. Mas eu falei um dia assim, ó, mas o resultado não é o mesmo? É o mesmo. Só que ele não vai estar em inglês, vai estar em português. Aí não é quebra de direito autoral. Não tem muita lógica para mim, né? Porque o resultado tá lá. É só que a pessoa tem que saber ler em português para saber que é o mesmo resultado em inglês que está na outra revista. Mas daí pode. Tá? Então, por isso que eu quero dizer para vocês que essa questão de copyright, ela é extremamente importante na hora de você escolher o seu periódico. Se você for assinar o copyright, transferir os direitos autorais para a revista, você não pode ter o seu manuscrito na sua tese ou na sua dissertação, e você não pode, depois que for publicado, pegar o PDF do seu artigo e divulgar na internet para os amiguinhos. Tá? Beleza. Que mais? Bom, aqui, como eu falei para vocês têm que ler o escopo, né, da revista para ver se encaixa. Então, aqui tem um exemplo, só para a gente finalizar essa aula. O Malaria Journal, né, o escopo dele, o que o Malaria Journal é um jornal que publica artigos sobre malária. Né? Então, aqui, lá no site, na página da revista, tem o objetivo e o escopo dela. Então, você vai ler para ver se o seu trabalho encaixa aqui dentro. Por exemplo, o jornal Malaria Journal é voltado para a comunidade científica interessada em malária e em seu sentido mais amplo. É a única revista que publica exclusivamente artigos sobre malária. Se eu tiver um artigo sobre Covid, eu vou mandar para o Malaria Journal? Não, né, gente? Então, ela publica exclusivamente artigos sobre malária e, como tal, visa reunir o conhecimento das diferentes especialidades. Então, se eu estou trabalhando com epidemiologia da malária, eu posso. Se eu estou trabalhando com ensaio clínico de malária, eu posso. Se eu estou trabalhando com perfil psicológico dos pacientes com malária, eu posso. Por quê? Porque ele publica diferentes especialidades envolvidas nessa disciplina, nessa ampla disciplina. Desde o banco de dados até a beira do leito, inclusive desde o banco de dados até a beira do leito, inclusive no campo, tá? Que é lá o vetor da malária, a disseminação, etc. e tal. Então, você lê aqui e vê se o seu trabalho, que você tem em mãos ali, ele encaixa dentro desse escopo. Encaixou, essa é uma opção. Aí eu vou ver se paga, se não paga, se eu tenho dinheiro, se não tenho dinheiro. Aí, beleza, eu tenho tudo, vou mandar para essa. Aí você vai acessar aqui o guidelines, que vai te dar as regras, né? As regras para o autor. Como que tem que ser o resumo. A gente vai falar já sobre isso. Aqui, para finalizar essa segunda parte da aula, depois eu vou gravar a terceira parte para não ficar muito grande, é o escopo dessa revista aqui, Biology Letter, tá? É uma revista que em 2016 tinha um impacto de 3,089. Então, vamos ver, 3,089, ela é uma revista B1 na ciência biológica e A2 na biotecnologia. Não, A2 não, B1 também, 3,0. Tá? Então, aí você viu o fator de impacto, beleza, tá dentro do que eu quero publicar, não tá, você vai decidir. Aí você vai ler aqui os critérios para aceite, né? Que é a mesma coisa que o escopo. Então, os critérios de aceite são excelência científica, trabalho de excelente qualidade, importância internacional. Então, ó, se o seu trabalho de relevância regional para essa revista não dá. E importância internacional, originalidade e interesse em todas as disciplinas da biologia. Então, ele publica, com relação à área das ciências biológicas, ele publica qualquer coisa. Não é só sobre malária, igual o outro, não é um tema específico. Mas ele quer algo original,
de extrema qualidade e de importância internacional. Seu trabalho se encaixa aqui? Então, ó, outra coisa, para ser aceito, para ser aceitável, né, para publicação, o artigo deve representar um avanço significativo no seu campo, ao invés de algo incremental. Então, não é algo só para incrementar, melhorar um pouquinho o conhecimento. Ele quer um avanço significativo. Seu trabalho tem, a sua figura, as suas tabelas, tem isso? Tem. Então, essa pode ser uma revista. Aí ele vem e ainda diz aqui, ó. Desencorajamos artigos puramente descritivos e aqueles que apenas confirmam resultados de trabalhos anteriores. Então, ele não quer algo resultados que descobrem coisas que já se sabia, que repete o que já se fez. Ou trabalho só descritivo, ele quer algo experimental, algo observacional, mas não só descritivo, tá? Então, a gente vai parar por aqui. Na próxima aula, a gente continua com demais fatores, né, que devem ser considerados, então, na escolha do periódico. A gente vai continuar falando na escolha do periódico, tá? Até mais.